Vamos lá, povo. Terminando aqui. Queria perguntar para vocês se ficou alguma dúvida sobre a Igreja Batista Memorial de Jundiaí. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de perguntar antes de vocês se tornarem membros? Eu acho que vocês já leram esse livrinho, releram, espero que sim. Ficou alguma dúvida? Aproveite, hoje é o último dia para vocês falarem comigo. Passou daqui. Então, tudo que tiver que falar, fale agora ou fale sempre, tá bom? Tá bom? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou? Não? Tudo certo? Tranquilo? Como é que tá? Vocês acham que vai mudar depois que vocês se tornarem membros da igreja? Vocês acham que vai mudar a coisa? Vai sim. Vocês vão apanhar depois que se tornarem membros. Ficou alguma dúvida, gente? Nada mesmo? Se perguntar para você qual igreja que você frequenta, ou qual igreja que você pertence, o que você diz? Ontem vieram perguntar para mim, pastor, eu fui numa igreja memorial, lá de Alphaville. É a mesma igreja de Jundiaí? Pastor, eu fui em Santa Bárbara do Oeste. Lá tem uma igreja batista memorial. É a mesma de Jundiaí? Eu fui lá em Ilhéus. Passamos em frente de uma igreja batista memorial de Ilhéus. É batista? É a mesma do senhor? É ou não? Oi? Não. Por que não? Vamos lá. Quis responder, por que não? São regiões diferentes, culturas diferentes e, querendo ou não, tem um corpo diferente também servindo. Quando a pessoa pergunta se é a mesma, o que ela está perguntando? Talvez se a doutrina, a teologia é a mesma. Existe uma união nessas igrejas. Isso. Por que as pessoas perguntam isso? Por que as pessoas perguntam? É a mesma? O que elas querem saber? Por que tem essa pergunta? Se segue as mesmas... Mas por que eles fazem essa pergunta? Se segue as mesmas orientações, se é a mesma doutrina. Por quê? Por causa dos modelos que eles conhecem. Por exemplo, Assembleia de Deus. Se você é da Madureira, todo mundo é Madureira. Como que é Madureira? Tem um presidente. E aí todas as igrejas da Madureira têm que responder para o presidente da Madureira. Se você for da congregação cristã, congregação, todas são iguais. Forma de culto, testemunho, mesmo padrão. Oi? O templo é igual, a cor é igual, tudo é igual. Ok? Se você for adventista, tudo igual. Né? Não sei, acho que a Deus é amor também, é tudo igual. Não sei, Brasil para Cristo. Oi? O Belém, Assembleia do Belém. Então, as pessoas vêm com esse conceito. Já traz um conceito. Tá? Até hoje, os presbiterianos estão criando uma identidade visual, né? É verde. Né? A inveja é verde. Desculpa, a cor da inveja é verde. Que hoje a gente está bem, né? Quando está mal, não gosto nem de tocar esses assuntos aqui. Então, hoje, tem os logos, né? O logo da presbiteriana, eles estilizaram. Toda a igreja presbiteriana tem o mesmo logo, tem a mesma cor, né? E os batistas? Então,
Para eu saber se essa igreja batista é a mesma com a nossa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar. Se eu não perguntar, eu não vou saber. Porque a gente não tem uma identidade. O que se aproxima mais próximo? Ô Silas, você consegue pegar aquele peixe da convenção? Tá? Põe assim, Convenção Batista Brasileira. Acho que tem um logo. E a gente acaba não usando esse logo. Em alguns lugares a gente acaba usando, tá? Que é um peixe, escrito Convenção Batista Brasileira, e é um peixe, e é um logo verde e amarelo. E as convenções estaduais também têm um logo. Do estado de São Paulo, eu até falei lá, parece polícia militar. Eles colocaram o mapa de São Paulo com as cores da polícia militar. Eu falei, Alípio, dá uma estilizada nesse logo aí que parece polícia militar. Então, se eu não conseguiu achar, não? Está achando? Oi. A presbiteriana, ela tem o presbitério, né? A batista também tem, assim, esse grupo? O presbitério na igreja presbiteriana, que cuida da igreja. Aqui nós temos o conselho. Nós não chamamos de presbitério. Aí você está falando do sínodo, do presbitério regional. Isso, regional. Nós temos a associação. Nós temos a associação regional, nós temos uma convenção estadual e nós temos uma convenção brasileira, que vai tratar a todos esses níveis das igrejas. Entendendo? Fazem o intercâmbio entre o presbitério e a batista não. Você chama de presbitério, nós chamamos de associação. Que daí unem todos esses presbitérios. É que eu briguei com todo mundo. Eu que não vou. Tá bom? Então, é esse aqui, ó. Tá bom? A hora que vocês verem esse símbolo diz que essa igreja pertence à mesma convenção da gente. Se vocês não verem esse símbolo, essa igreja não é da mesma convenção. Só que aí é uma outra dificuldade também. As igrejas batistas são autônomas. Elas são autônomas, ou seja, elas não são independentes. Nós não podemos criar cada igreja com uma doutrina. Se a gente tiver uma doutrina, cada igreja aqui, aí sai da convenção. Então, se vocês entrarem lá no site da igreja, a gente tem a declaração doutrinária da igreja. Pode pegar, querida. Precisa de mais alguma coisa? Eu estou à sua disposição, tá? O que você falar, eu faço. Causar uma boa impressão aqui para vocês, né? Tá? Então, doutrinariamente, a gente tem que fazer. Então, tem a associação, que são as outras igrejas. E, geralmente, a gente tem a assembleia da associação, tem a reunião de homens, reunião de mulheres. É que nós temos tantas atividades que a gente não consegue fazer. E aí que entra a diferença da igreja batista, da convenção e de outras. Eu posso ou eu não posso participar. Se eu quiser participar, eu participo. Se eu não quiser participar, eu não participo e isso não vai trazer nenhum problema. O que nós não podemos é mudar a nossa doutrina. O que nós não podemos é mudar a nossa forma de governo. De tomar as decisões em conjunto, em grupo, em assembleia, isso nós não podemos. A convenção, quer ver uma coisa? Quem foi da Assembleia de Deus sabe disso. Tem uma sede, não tem a sede? O que acontece com as congregações da sede? Qual é algo bom e algo ruim. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Qual é o lado assim? O que acontece nas congregações? Então, você tem a sede, aí essa sede tem umas 30, 40 congregações, que são igrejas menores no bairro. E aí, o que acontece? As congregações têm autonomia, têm liberdade para fazer o que elas querem? Além disso, todo o recurso da congregação vai para a sede. Retorna. Parte, sim.
talvez aluguel, talvez o prédio, alguma coisa retorna. Talvez o sustento, não sei, daquele pastor. Então, a sede manda para a congregação, tá? Mas todo o recurso ali vai para a sede. Qual é o lado ruim disso? Que a congregação fica sem recurso. Ela quer fazer as coisas, ela precisa comprar, às vezes, som, instrumento, precisa investir, quer trazer alguém de fora, e aí não consegue porque está atrelado à sede. Por exemplo, quando eu sou convidado para pregar em alguma congregação da Assembleia de Deus, eu não vou, enquanto eu não tiver autorização da sede. Se a sede lá, o pastor fulano de tal autorizou, aí eu vou. Se ele não autorizar, eu não vou, porque eu respeito a forma deles serem. Então, nós não temos isso. Nós não temos que prestar contas a ninguém, somente a nós mesmos. Mas aconteceu um problema doutrinário aqui, a gente não consegue se entender, aí sim a gente procura a convenção. Tá? Aí a gente procura a convenção. Aí a gente vai, fala, está tendo um problema, chegou um pessoal de fora aqui que está criando a maior confusão na igreja, a gente já não sabe o que fazer com eles, não sei se vocês poderiam ajudar. Não estou falando que são vocês, eu estou dizendo que pode acontecer, né? Então pode acontecer isso. Ou gente aqui mesmo de fazer isso aqui com a gente. Então, a gente já teve alguns problemas aqui que a gente teve que procurar a convenção. Quer ver um problema que a gente teve? 1966. O que aconteceu em 1966? A Igreja Batista Memorial sai lá do centro. Há um rompimento com a primeira igreja. Onde ficava a primeira igreja? Na Rua Doutor? Não. Ela era na Torres Neves, na esquina. Os americanos compraram aquela propriedade, mas em 1966, o pastor de lá foi para a renovação espiritual. E surgiu uma denominação chamada Convenção Batista Nacional, para concorrer com a Convenção Batista Brasileira. A nacional, ela crê nos dons do Espírito Santo com manifestação de línguas. Né? Prosperidade, questão de expulsar demônio, aquela coisa toda. E aí os tradicionais não queriam esse tipo de culto. E aí esses tradicionais de 66, saíram lá do centro e vieram para cá. Então aqui surge, em 1967, a Igreja Batista Memorial, que era ligada à convenção. E eles, então, foram para uma outra convenção. Tá? Isso aconteceu em 66, e aí o pastor de lá mudou o estatuto, e todo o patrimônio que era da Convenção Batista Brasileira, ele acabou levando, e hoje o registro deles é Primeira Igreja Batista, mas o nome fantasia, qual é? Qual é o nome fantasia daquela igreja? Casa de Deus. Casa de Deus. Tá? Então foi isso que aconteceu em 1966. E como é que nós nos organizamos? Então nós temos o nosso sustento. Como que é o nosso sustento? Da onde vem o sustento da Igreja Batista Memorial? Da onde? Oi, Tiago. Dos dízimos e das ofertas, tá? E como que são administrados esses recursos, Tiago? Você tem noção? Seja por meio do conselho da igreja. E como que é feito isso? Você tem uma noção de como que é feita essa questão Não. Então, nós temos todas as nossas despesas. Como vocês têm? Vocês têm as despesas que são do mês e que não tem como, não é isso? Comer, dá para falar, não vamos comer esse mês? Gente, vamos reunir aqui, a gente está comendo demais. Então, a gente vai reduzir esse trem aqui. Vamos fazer isso aí?
Mas vai dar para dar umas melhoradas, não dá não? Ao invés de comer, sei lá, pizza 4 vezes na semana, vão comer o quê? 10. A gente compra brotinho agora, que é mais barato do que comida. Então, vamos reduzir algumas coisas, ok? Mas comida, tem que pagar. Outra coisa que não tem como abrir mão, água. Esse mês a gente não vai pagar água. Luz. Bem? Manutenção, quebrou. Então, nós temos o quê? Umas despesas que são despesas fixas. Isso não dá para mexer. Vocês acham que a gente tem pouca despesa por mês aqui? Quanto mais cresce, mais difícil fica. Quantos funcionários vocês acham que a gente tem? Porque nós temos uma forma diferente. Tem igrejas que é feito tudo por voluntários. Limpeza, abrir, fechar. O que a gente entende? Por que nós não temos voluntários? Muita gente trabalha, já tem muita atividade. E aí você vai pedir para que essas pessoas venham como voluntários. Lidar com voluntário é muito difícil, porque as pessoas têm atividades. Elas trabalham fora. Então, tem algumas áreas que a gente não abre mão para voluntário. Limpeza. Nós temos um casal hoje, que é zelador da igreja, que moram aqui, mas eles têm um horário deles. Nós temos os guardas, que cuidam de todos os estacionamentos. Vocês acham que eles são voluntários? Nós temos uma secretária, um financeiro e um BPO, que faz todos os lançamentos. Além disso, nós temos uma pessoa que cuida só da manutenção da igreja, de pequenos reparos. No acampamento, nós temos 2 CLTs. Então, nós temos CLT, sabe o que é CLT? Que tem que ter, tem horário. Então, secretária, faxineiros, caseiros, todos são CLTs. Ok? Quantos CLTs temos? 2, 4, 6. 6 CLTs. CLT é muito fácil manter, não é? O salário deles é muito tranquilo. Pagar a CLT, o que vocês acham? 13º, férias, vale refeição, vale transporte, seguro. São 6. Aí nós temos hoje um pastor. A gente já teve mais, vamos ter mais pastor. Que são PJs, então são prestadores. Nós temos hoje alguém na área da musicalização infantil, no coro infantil. Temos 3 pessoas que ajudam no ministério infantil, que fazem todo o material para as crianças. Nós temos hoje 4 guardas que se revezam a semana inteira. Além disso, temos 2 pessoas que cuidam só da música da igreja. Nós temos um técnico na transmissão, que esse coitado vai ficar o dia inteiro aqui. Ele chegou 7 horas da manhã, ele vai sair daqui 8 horas da noite. Nós temos um técnico só no som da igreja. Sabe quantas pessoas dá isso aqui? Entre CLT e PJ? 16. Alguém tinha noção disso? São 16. Além disso, a gente tem esse povo aí que dá despesa para a gente. Rogério, o que a gente fez aqui ultimamente? Ó, só isso aqui. Ó. Isso aqui estava lá atrás, teve que tirar, trazer para cá, teve que mexer em tudo aquilo ali. Ele já está fazendo todo o projeto. E o que eles abençoam a gente? Eles abençoam muita gente que eles dão os projetos para nós. Eles não cobram o projeto. Então, eles abençoam tremendamente a gente. Então, estamos já com problema com ar. Ar-condicionado é um negócio assim, eu acho que não foi feito por Deus, não, né? Ar deve ter, eu não sei, deve ter alguém do inferno que fez esse negócio. Porque, assim, é difícil você conseguir manter isso sem problema. O que vocês acham disso?
Nós temos uma área de 34 mil metros, que tem grama, que tem piscina, que o final de semana vão quase 150 pessoas, tem cozinha, refeitório, 8 dormitórios. Sabe quantas pessoas cuidam desse lugar? Quantas pessoas vocês acham? 2, um casal. E agora, graças a Deus, ele aceitou ter gente para ajudar ele. Então, quando vai cortar a grama, ele já está trazendo alguém para ajudar. Como é que vocês acham que mantém isso aqui? Saudade, né, marido? Quando era só nós, né? Muita saudade, era só nós, né? Era eu, a secretária e só, né? E vocês aí se matando para cima e para baixo. Vocês acham que dá para fazer isso? Com que recurso se faz isso? Além de tudo, vocês estão, não sei quanto tempo vocês estão aqui. Vocês já ouviram eu falar em campanha? Não? Vocês já viram aqui entregando um carnezinho? Não? Vocês já receberam cobrança em casa de dízimo e oferta? Não foi nenhum boleto ainda? Sério mesmo? Eu vou falar com o financeiro aí, para ligar para vocês, né? E por que vocês acham que eu não faço isso? Vocês têm filhos aqui. Veio alguma vez alguma cobrança de algum material das crianças para vocês? Alguém já chegou para você? Teu filho tem um X de pagamento aqui, de todo o material que é feito. Vocês já receberam isso? Alguma criança foi cobrada musicalização infantil? O que nós temos são os eventos nossos, que os eventos têm alimentação, que é um negócio pesado, que nem ontem. E assim, as nossas irmãs foram num congresso em São Paulo e pagaram R$350 sem alimentação. E eu falei para a Karen, vamos dar comida, vamos dar um negócio simples. Mas, pastor, o que a gente vai fazer? Não, a gente dá um jeito, cara, a gente chama os homens. Eles fazem para a gente. Vamos dar comida para esse povo. Essas mulheres vão ficar o dia inteiro aqui, vão para lá. Faz um negócio mais simplesinho, né? Um arrozinho, um feijão. E aí eu dou as ideias. Aí eu achei umas marmitecas assim, de isopor, bonitinho, tudo divididinho, né? Fiz um negócio bonitinho e tal. Capricho ficou. E ainda eu vou lá. Esse frango está muito branco. Tem uma cor não. Aí eles falam para mim, o senhor sabe fazer? Não, eu não sei, mas eu sei ver. Eu estou vendo. Aí ele já chama aqui, vem cá, olha aqui a panela, pastor. Aí eu falei, Tiago, descobri um molho pro lagarto, cara. Como que faz? Eu falei, não sei, eu sei que o negócio é bom, cara. Um troço, sabe, encorpado, gruda na carne, fica bonito. O senhor sabe fazer? Tiago, eu sei nem fritar ovo, Tiago. Mas eu sei comer. Se tem uma coisa que eu sei é comer. E aí, quando a gente vai nesses três, a gente traz para cá. Então, a gente monta o que precisa. Porque nosso papel é abençoar. Outro dia, falaram isso da Marli, né? Falaram, nossa, pastor, o pessoal vai lá no acampamento das crianças. A gente achava que aqueles creme de avelã, né? Aqueles potão sem marca, ruim, né? Não, ela compra Nutella, cara. Eu fico orando para ver se vai sobrar, não sobra nada. Tava bom, né, lindinha? É tudo de bom, é marshmallow. Vocês acham que é trem ruim aí que compra aí de qualquer marca? Não, é Fine. Aí a irmã fala para mim, na sexta-feira do acampamento, bem, eu vou ter que ir na cabeleireira, você passa lá no açougue, que eu já encomendei já os nuggets e a linguiça tal, para fazer o lanche das crianças. Passo, pego. Aí eu fui lá, pegar uma cestinha, trouxa,
Peguei a cestinha. Eu vim pegar a encomenda da Marli. 10 sacos de nugget, cara. 25 quilos de nugget. Eu falei, esses moleques, eu vou entupir inteiro desse negócio. Aí vem mais 25 quilos de linguiça, cara. E o cara pesando o saco. Eu falei, cara, eu vou botar isso no meu carro, descongelando, essa linguiça toda sujando o meu carro. E assim, eles já comeram. Põe tudo. Põe tudo. Aqui não tem miséria. Nós não vamos fazer isso. Se vocês vierem para a noite do pijama aqui, esses moleques se entopem de comida. Tudo. Quarta-feira o negócio é meio ruimzinho. As bolachas ruins, né? Água e sal. Mas seus filhos são tão esfomeados, filho de vocês, cara, que os moleques enchem a mão daquele negócio, cara. Eu olho assim e falo, nossa, vai comer esse negócio aí. Esses moleques estão tudo morrendo de fome mesmo, né? Mas isso o que é? É amor. Então, eu entendo que a contribuição, que dízimo e oferta, o que é? É privilégio. Eu não consigo ir numa festa de família e não levar nada. Eu sei. Né? Mas também não dá para ir em festa de família e levar turbaína e querer tomar Coca-Cola. Vocês gostam de turbaína? Então toma você. Você gosta desse negócio, toma você. Eu não gosto desse negócio. Isso me faz um mal tremendo. Isso aí me queima o estômago tremendamente. Né? Aí vem uns refrigerantes, assim, os troços com os nomes estranhos, não tem não? Assim, umas cores diferentes, né? Tem uns refrigerantes que tem umas cores assim, cara, que eu olho assim e falo, nossa, o que deve ser isso aqui? Aí a gente fazia essa festa de final de ano aqui, fazia uma almoção assim, e aí vinha um povo com os refrigerantes estranhos, cara, os negócios esquisitos. Aí o cara traz e não toma o dele, toma dos outros. Toma não, vai tomar não. Você vai tomar o que você trouxe. Você vai tomar o que você trouxe. Não é isso, não? Então, às vezes é isso. Eu penso que, para Deus, a gente sempre dá o melhor. Não é o melhor que tem. Não é o melhor, pode ter certeza. Aqui poderia ter um baita de um revestimento, um som melhor, Ai, pastor, por que o senhor não colocou ar-condicionado central, sabe? Aqueles que tem no shopping. Eu falei, porque eu não gosto. Não gosto. Eu gosto de split. Nossa, pastor, por que o senhor não troca de carro? Porque eu não gosto. Não gosto. Eu ando com aquele carro porque eu amo andar com aquele carro. Tem uns caras que gostam de andar de Fusca, né? Aqueles tem, né? O filho desse cara tem dinheiro e tem aquele Gol quadrado, cara. Quando eu olho aquilo, aí ele fala, pastor, que lindo. Eu falo, não, cara. Eu não sei o que aquele infeliz vê naquele carro, né? Mas ama aquele negócio, né? Ama. Aquilo ali ele ama. E desmonta e monta de novo. Faz tempo que ele não monta e não desmonta. Isso, aí coloca. Ninguém chega perto daquilo. O filho dele, o Madruga, só andava com carro velho. E agora, graças a Deus, ele cresceu bastante, a esposa. Mas continua com aquele carro velho dele. Né? Ai, pastor, que lindo. Tiago, esses carros velhos, é carro velho, cara. Não vai não. Que nem essas casas assim. Beta, você vai me desculpar, tá? Aquelas coisas antigas. Nossa, aqueles móveis. Mas tem gente que gosta, não tem? Aqueles trem, né? Assim,
É? Rústico, gente. Rústico. Gente, é feio, é trem. Desculpa, Beta. A Beta, ela é reformadora. Não sei se vocês sabem disso. Ela é restauradora. Mas é feio, é trem. Trem assim. Aquilo é legal no museu. E é assim, é legal para dar uma volta só. Olhou e não leva para casa, não. Agora, vamos lá em Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3, né? Pegar os versos mais conhecidos, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, o quê? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Pode parar aqui. Então, existe uma série de argumentos contra o dízimo, que o dízimo é no Antigo Testamento e não é no Novo Testamento. Há dízimo no Novo Testamento? Sim ou não? Vamos lá em Mateus capítulo 24. 24, 23. Jesus, ele vai dizer que nós devemos fazer a justiça, mas também nós devemos entregar os dízimos e também as ofertas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Consegue achar lá? Acho que está em Mateus 23 ou Mateus 24. Jesus e o dízimo. Vê para mim. Então Jesus fala também do dízimo. Mas o que é o dízimo? E o que são ofertas? Alguém pode dizer? O que é o dízimo e o que são ofertas? É obrigatório? Isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fé, deveis, porém, fazer estas coisas, o quê? Se Jesus fosse contra o dízimo, ele também diria aqui que ele era contra o dízimo. Ele está dizendo que você tem que fazer isso e fazer aquilo outro. Então, o que é o dízimo? A palavra quer dizer a 10ª parte. Existe uma lei, acho que é a lei de Pareto, que é a lei dos homens mais prósperos da terra. Todos os homens mais próximos da terra, eles seguem um padrão. Eles vivem com 80% do que eles ganham. 10% eles guardam. E 10% eles doam. Todos os homens mais ricos da terra, eles vivem com 80% do que ganham, doam 10% e guardam 10%. Quando você vai conversar com Bill Hybels, ele diz, Bill Hybels não, da Microsoft, ele quer aumentar isso, ele está aumentando isso, esses 80%. Ele quer viver com menos e doar mais. É muito interessante quando você olha o Bill Gates.
E é gozado que eles não são crentes. Eles não estão falando nada de igreja, não estão falando nada de dízimo. Não, eles são um princípio que eles têm na vida. De viver com 80, doar 10 e guardar 10. Isso é um princípio de vida. Eu achava muito interessante a minha sogra, como minha sogra viveu isso a vida inteira. Minha sogra, o marido morreu quando ela tinha 8, 7 filhos em casa. Depois os 2 filhos morreram. 6 filhos. Perdeu mais 2 filhos. Viveu sozinha, com aquele monte de criança, morando numa favela lá no Ferrazópolis, quando ela chegou. Hoje todos os filhos criados. Mas essa mulher, quando ela vinha nos visitar e chegava no dia da pensão dela, ela tinha que ir para casa receber a pensão, mas não para as coisas dela, da dívida dela. Sabe o que ela dizia? Domingo eu tenho que levar o meu dízimo e a minha oferta. E a gente falava para ela, a senhora pode fazer isso depois. Ela falava, não, é minha obrigação. Eu tenho que estar lá. Passando dificuldade, passando necessidade, passando todo tipo de privação. Sempre teve a casa arrumadinha, a casa dela sempre foi impecável. A cada 2, 3 anos ela ia e reformava a casinha dela. Todo culto na igreja. Existe alguma coisa interessante na vida dessas pessoas. O meu dízimo, ele é retido na fonte. Eu já falo para os irmãos aqui, retém na fonte. E eu aprendi isso com a minha esposa, aprendi isso com a minha sogra. O quanto você é abençoado. E o dízimo é uma relação tua com Deus. Pastor, é 10%? Não sei. É você e Deus. E é uma questão de fé, de fidelidade, de crescimento. Talvez seja o começo. Talvez seja o começo. Mas é uma experiência que você tem que ter com Deus. Uma experiência tua e Deus. Não é uma imposição da igreja, não é uma cobrança da igreja, não é algo que a igreja vai chegar para você com um carnê, é algo que você vai entender isso diante de Deus. De você entender isso diante de Deus. Então, alguns dizem o seguinte, não, o dízimo não tem no Novo Testamento. Isso não é verdade, como que a igreja vai se manter? Aí você vai dizer, mas tem algumas igrejas que são contra e se mantêm. Congregação Cristã no Brasil. Esse é o grande argumento deles, que eles não entregam o dízimo. Mas você recebe um carnê, e dentro desse carnê você tem um envelope com 3 ofertas. Que é limpeza, viagem do obreiro, e eu acho que tem mais uma outra. E é caridade. Mas você recebe ali. Recebe ou não recebe? Então, se não é para... se é contra todo tipo de contribuição, não entrega envelope. Ok? Não entrega nada. A única coisa que você está fazendo é disfarçar o nome disso. Tem outras que já são descaradas mesmo. Vamos fazer a oferta. Num culto, 4 ofertas. Você não tem culto. Você não tem culto. Começa com uma oferta, depois outra oferta, e aí quando você acha que você vai começar o culto, que ele vai pregar, que ficou 30 minutos falando ali da bênção de receber, aí começa de novo. Então esses exageros. Nós entendemos que esse dízimo e essa oferta, ela tem que ter clareza, ela tem que ter destino, ela tem que saber, as pessoas têm que saber, porque eu fico assim muito triste quando alguém diz o seguinte, eu fui lá na tal igreja, as pessoas usam o dinheiro para isso, aquilo outro, você contribuiu? Então o que você é? Se você contribuiu num lugar que você não sabe o destino daquele dinheiro, e você está criticando, então, o que você é daquele lugar? Conivente.
Então para de criticar. Eu entreguei para Deus. Ótimo, então acabou. Entregou para Deus, você crê dessa forma? Então entrega para Deus. Acabou. Eu não concordo com o que eles estão fazendo com o recurso, mas eu estou entregando para Deus. Você está em pecado. Você está em pecado. Se você não concorda com o que eles estão fazendo com o recurso, e você está entregando, e você está dizendo que está entregando para Deus, e você discorda, então não entrega. Uma coisa que eu falo na minha casa, com todas as pessoas que se aproximam de mim: se você não quer ajudar alguém, não ajuda. Agora, não ajuda e fica dando sermão. Aí vai ajudar, ajudou, mas é você, isso, aquilo, vou te ajudar, mas é a última vez, eu vou, não ajuda, pelo amor de Deus, não ajuda, você estragou, por que ela ajuda a pessoa? Se você for ajudar para falar, para criticar, não ajuda, não quero. Os meus filhos são assim. Pai, você pode fazer, mas é que você é aquilo outro lá, tudo. Aí quando eu vou querer ajudar, não precisa, pai. Nossa, mas você é assim, eu só estava desabafando. Mas eu sou assim. Não quer ajudar? Não ajuda. Mas se vai ajudar, fica quieto. Fica quieto. Ajuda. Mas comprou aquilo. Comprou aquilo outro. Investe só em casais. Só investe em crianças. Só investe no acampamento. Aqui é um macro. Vocês têm noção quantas decisões que a gente tem que tomar todo dia? Dos recursos. Coisa que eu sou mais feliz na vida, nós nunca fomos cobrados por ninguém. Quando a gente estava reformando aqui, a gente teve que comprar, foi no acampamento, a gente comprou ferro, tinha que comprar muito ferro. E eu liguei num material de construção, compramos, e aí eu liguei para mandar, para que eles enviassem a nota e o boleto de cobrança. E o vendedor perguntou para mim, qual o valor da nota que o senhor quer? Eu falei, não estou entendendo. Não, o valor da nota, o senhor quer que tire o valor real? Ou o senhor tem um outro valor, porque para a prestação de contas para a igreja? Eu falei, cara, não estou te entendendo. O senhor quer um valor real ou o senhor quer um valor a mais? Não, eu quero o valor que eu comprei. Agora, me explica uma coisa. Vocês fazem isso? Vocês emitem uma nota além do que vocês venderam? A gente faz. Faz isso para outras igrejas? Fazemos. Você me faz um favor? O cara falou, o que foi? Cancela. Cancela o meu pedido. E tira o meu nome do cadastro da tua empresa. Eu não quero meu nome aí. Nós temos lojas de rede aqui na cidade. Tem 6C, tem Dicico, tem Telha Norte. E quando chega lá e eles pedem o CNPJ porque vai ser faturado, é aprovado na hora. Quando eu fui na Telha Norte, há uns 15, 20 anos, fui comprar algo para mim. E eu fui financiar. Sentei à mesa ali, para fazer o cadastro. A moça falou, qual a profissão do senhor? Eu falei, sou pastor evangélico. Ela disse, o senhor não tem documento, né? Estou entendendo. O senhor é autônomo, né? Sou. Então, mas eu declaro imposto de renda. Eu trouxe a minha declaração de imposto de renda.
Eu sou cliente do banco há tantos anos. A minha igreja emite meu RPA. Está aqui, eu trouxe tudo. Os meus 3 últimos RPA, que seria o Olerite. Está aqui minha declaração de imposto de renda do ano passado. O que mais você precisa? Ela olhou para mim e falou, mas vocês têm isso? Eu falei, a minha igreja tem. Não sei outras. Posso fazer a documentação, tirar xerox e provar isso? Fica à vontade. Aí eu fui comprar acho que um aspirador de pó, um negócio assim, lá nas Pernambucanas. Na hora que eu fui fazer os boletos, a moça pediu, sua profissão? Eu sou pastor da Igreja Batista. Está aqui meus RPA, está aqui o meu imposto de renda. Aí a moça falou, carteirinha de pastor. Falei, moça, eu parei o carro lá embaixo. Nunca pediram carteirinha de pastor. Não, eu não posso fazer sem a carteirinha de pastor. Moça, uma carteirinha de pastor, qualquer igreja faz. É um documento que não é um documento oficial. Está aqui meu CPF, está aqui meu RG. Sem carteirinha de pastor, não faço. O que eu tive que fazer? Eu precisava daquilo. Eu fui lá buscar minha carteirinha de pastor. Mas esse é o país nosso. Quem está errado com esse negócio? Quem que está errado de você falar aquele pastor enriquece, aquela igreja é rica, aquela igreja explora? Quem que está errado? Esses políticos roubam, esses políticos fazem isso, esses políticos fazem aquilo. Quem que votou? Vamos lá em Malaquias 3, de 8 a 10. Outro argumento que as pessoas dizem sobre os dízimos e as ofertas. Pode colocar o 10. Para que haja o quê? Mantimento. Então, o dízimo e oferta é só para comprar o quê? Comida. Se não for para comprar comida, eu não entrego dízimo e oferta, ok? Na casa de vocês tem água, luz, telefone, combustível, roupa. Compra só o que na tua casa? Oi? Sabe qual foi a oficina ontem que acabou? Abriu a inscrição em 5 minutos, acabou? Maquiagem. Vocês ficam sem comer, mas o batom... Qual é a única indústria que não entra em crise? Sabia disso? Qual é a única indústria que não entra em crise? Cosmético e farmácia. São as duas. Cosmético é a única indústria que não entra em crise. Não entra. Eu achei incrível aquilo. Quando abriu a inscrição para o negócio de maquiagem, foi como? Pum! 5 minutos, as irmãs todas lá, a fila toda lá, as irmãs todas assim, petecando. Então, olha só, gente. Agora, o que é terrível? Vamos ver os textos que vêm abaixo? Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Pode parar aí. Se você não entregar o dízimo, o que vai acontecer? Você vai perder emprego, você vai bater o carro, você vai ficar doente. Eu bati o carro. Marli, ela tem que ir numa médica, e é a única médica que não tem no plano, no convênio. Pô, mas tem que achar uma médica que não é do convênio? Tem.
Quantas vezes você já ouviu isso aqui? Devorador, que vai acabar com a tua vida, que vai te destruir. Havia um senhor que foi na praça, que essas praças que ficam esses velhos. Aí sentou do lado de um velho. O velho começou a fumar. Fumou um cigarro, fumou o segundo cigarro, fumou o terceiro cigarro. E ele começou a se incomodar, né? Ele olhou para aquele homem e falou, mas, nossa, o senhor fuma, hein? Fumo. Quantos maços o senhor fuma por dia? 4 maços. Aí ele falou, o senhor está vendo esse prédio aqui na frente? O cara falou, então. O senhor sabia que se o senhor não fumasse, esse dinheiro que o senhor já fumou, gastou tanto em cigarro, dava para comprar um prédio desse? Ele falou, é meu. Você sabia que é meu esse prédio? Então, cuidado com o que você fala para os outros. Não tem que tomar cuidado. Às vezes você vai querer dar uma assim de santão na perna dos outros, e você vai tomar uma invertida, não vai tomar, não? Vai tomar uma invertida. Mas também não é para fumar, né? Pô? Ele deu certo, porque ele fumou e comprou um prédio. Agora, tem gente que fuma e não tem prédio também. Tá? Pelo menos ele é um doente que tem prédio. É um cara que vai para o hospital, que vai ter problema de pulmão, respiratório, mas tem um prédio. Duro é não ter nem prédio e ter problema no pulmão. Faz sentido o que eu falei para vocês? Eu não sei se vocês já ouviram falar de dízimo dessa forma. Mas é assim que a gente se sustenta. Por isso que eu falo, quando eu fui para o ministério, eu era desenhista, projetista de ferramentas e dispositivos. Eu fui um dos alunos mais brilhantes lá da escola técnica em São Bernardo do Campo, a ET. Eu tinha um salário altíssimo, com 18 anos. Porque eu era desenhista de produtos. Não se achava desenhista de produtos na época. Não tinha computador. A gente que tinha que criar. Estabelecer medidas, tudo. E aí, conheci a irmã Marli. Aí eu fui querer namorar com a crentinha. Além de namorar com a crentinha, além de fazer eu virar crente, fez eu virar pastor. E quando eu fui para o seminário, eu larguei o emprego. Minha mãe era da Congregação Cristã do Brasil, minha família toda. Nunca teve um pastor na minha família. Não tinha nada. Eles não tinham nem noção do que é pastor. Nada. E a igreja que a Marli frequentava, eu tinha uma prima que era prima da minha mãe. A mãe dessa minha prima era irmã do meu avô e era a única tia que minha mãe tinha. Então, ela frequentava muito. Então, essa minha prima tinha muito contato com a minha mãe. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou ser pastor. E essa minha prima chegou para minha mãe e falou, Dita, não deixa o Aderso fazer isso. Não deixa. A gente tem um pastor aqui, um rapaz foi ordenado, está lá em Itararé. A igreja todo mês tem que fazer cesta básica para sustentar ele. Porque a igreja não consegue manter ele. Aderso novo, profissão, vai ser pastor, Dita. Não deixa. E aí eu falei com a minha mãe. Vou ser pastor. Sabe o que minha mãe falou para mim? O dia que você quiser comer do suor do teu rosto, você tem profissão. Porque você vai comer do suor do rosto dos outros. Nunca faltou pão na minha casa. Faz 40 anos. Meus filhos estudaram.
E Deus nos sustentou durante todos esses anos. Nunca tive que pedir nada para ninguém. E nós somos abençoados. Amém? Vocês entendem agora por que eu não peço? Porque eu sei quem me sustenta. Marildo já viu tudo que a gente viveu aqui, fez tudo, né? Como que era e hoje como que é. Tá bom? Então, é você, seu coração. Eu quero que você entenda. Ah, pastor, eu quero saber as finanças da igreja. Uma vez que você é membro da igreja, você pode procurar a secretária, o financeiro da igreja. Eles vão te mostrar tudo. Eles só não vão te mostrar uma coisa. Você não tem o direito de ver quem é dizimista e o quanto as outras pessoas contribuem. Você não tem o direito de ver salário de funcionário. Isso é até por lei. Tá? Então, você tem o direito de saber o que a igreja compra, o que a igreja vende, o que a igreja investe. Você tem o direito de questionar por que foi feito isso, por que não foi feito isso, por que está sendo feito aquilo. Tá bom? Ok, amigos? Perguntas? Tá? Cleice, espera um pouquinho, vocês dois. Espera um pouquinho, senhor. Porque depois o senhor vai embora e eu não consigo falar com o senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem sustentado a nossa casa e não tem nada faltado. Obrigado a Deus, porque o pão e o alimento e o vestuário o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa igreja, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E continue, ó Deus, conosco. Nós queremos agradecer por tudo. E nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Bom dia, bom almoço para todo mundo, tá bom?